Desde os primórdios da consciência, a humanidade tem olhado para o céu noturno com uma pergunta que ecoa na vastidão do silêncio cósmico. Estamos sozinhos? Essa indagação, tão antiga quanto as estrelas, moldou filosofias, inspirou sonhos e, por vezes, gerou um temor primordial. A ideia de uma solidão absoluta no universo é tão assustadora quanto a de uma presença desconhecida. Por séculos, essa lacuna existencial permaneceu, preenchida apenas pela imaginação e pela esperança de um sinal, uma evidência de que não somos a única centelha de vida em meio à escuridão infinita. Mas, e se essa evidência, quando finalmente se manifesta, não for um sinal de boas-vindas, mas sim um enigma que desafia tudo o que acreditamos saber? E se o que chega até nós, vindo das profundezas insondáveis do espaço, não for apenas um fragmento de rocha e gelo? Se for algo que carrega consigo segredos de um tempo anterior ao nosso próprio Sol, uma testemunha silenciosa de eras que nem sequer podemos conceber. Preparem-se, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque hoje em Segredos Perturbadores, vamos desvendar a história de um visitante que não apenas cruzou o limiar do nosso sistema solar, mas que também cruzou o limiar da nossa compreensão. Um objeto que, em sua mera existência, nos força a questionar a própria natureza da realidade, da vida e do nosso lugar neste universo aparentemente vazio. Estamos falando do 3i Atlas, e sua chegada pode ser o prenúncio de uma verdade que a ciência, até agora, se recusou a contemplar. O que é o 3i Atlas? De onde ele veio? E o que ele realmente significa para nós? As respostas podem ser mais perturbadoras do que imaginamos. Em 1º de julho de 2025, os olhos da humanidade, através do sistema Atlas no Chile, capturaram uma anomalia. Um ponto de luz em movimento, inicialmente confundido com um cometa comum, mas que logo revelaria uma identidade que desafiaria nossa compreensão do cosmos. O 3i Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a cruzar os domínios do nosso sistema solar, não é apenas um visitante. É um enigma ambulante, uma cápsula do tempo cósmica que carrega consigo segredos de um passado inimaginável. Sua mera presença já é um evento raro, mas suas características o elevam a um patamar de mistério sem precedentes. Comecemos pelo seu tamanho. Enquanto a maioria dos cometas que conhecemos são meros grãos de poeira cósmica, o 3i Atlas se destaca. Estimativas iniciais, baseadas em observações do telescópio espacial Hubble, sugerem um núcleo que pode variar de 0,32 a 5,6 quilômetros de diâmetro, uma vasta extensão de matéria primordial viajando através do vazio. Mas a verdadeira perturbação reside na sua velocidade e trajetória. O 3i Atlas não está em uma órbita elíptica, preso à gravidade do nosso Sol como os cometas nativos. Não. Ele segue uma trajetória hiperbólica, uma rota de não retorno, impulsionado por uma velocidade de excesso de 58 km por segundo. Uma velocidade que o lança para fora do nosso sistema com a mesma indiferença com que ele entrou. Ele não foi capturado, não foi desviado. Ele está em uma missão, em um caminho que o leva para além dos limites da nossa vizinhança estelar, como se o nosso sistema solar fosse apenas um ponto de passagem insignificante em sua jornada milenar. Essa trajetória, tão limpa e direta, levanta a questão: o que o impulsiona? Uma força natural ou algo mais? Digamos, deliberado. Mas talvez a característica mais inquietante do 3i Atlas seja sua idade. Astrônomos, ao analisar sua origem provável no disco espesso da Via Láctea, uma região habitada por estrelas mais antigas, estimam que este cometa pode ter se formado há mais de 7 bilhões de anos. Pensem nisso, 7 incríveis bilhões de anos. Nosso próprio sistema solar tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Isso significa que o 3i Atlas é um viajante de um tempo anterior à própria formação da Terra, do Sol e de todos os planetas que conhecemos. Ele testemunhou o nascimento e a morte de incontáveis estrelas, a formação de galáxias, a evolução do próprio universo. O que ele viu? Que segredos ele guarda em seu núcleo gelado e antigo? Sua composição,
sugere que ele pode ser um remanescente intocado de um passado cósmico distante, uma cápsula do tempo que nos oferece um vislumbre de condições primordiais. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade em determinar seu tamanho exato, devido à sua coma brilhante e à expectativa de outros elementos voláteis ainda não detectados, adicionam camadas de mistério a este visitante. O 13 Atlas não é apenas um cometa, é um paradoxo, uma anomalia que desafia nossa cronologia cósmica e nos força a confrontar a possibilidade de que o universo é muito mais antigo e muito mais complexo do que ousamos imaginar. E se sua antiguidade não for apenas uma curiosidade científica, mas um indício de uma sabedoria ou propósito que transcende nossa própria existência. A ciência busca padrões, leis e explicações que nos permitam compreender o universo. Construímos modelos, formulamos teorias e, a cada nova descoberta, ajustamos nossa lente para enxergar com mais clareza. Mas e se um objeto, por sua mera existência, começar a rachar as fundações desses modelos? O 13 Atlas, com suas características singulares, não apenas preenche lacunas no nosso conhecimento, ele as cria, abrindo abismos onde antes havia certezas. Sua trajetória, por exemplo, uma órbita hiperbólica não é, em si, uma anomalia. Muitos cometas e asteroides são ejetados de sistemas estelares em trajetórias semelhantes, mas a combinação de sua velocidade extrema e, mais intrigante, sua inclinação orbital de apenas 5 graus em relação ao plano eclíptico da Terra é estatisticamente improvável. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer naturalmente é de apenas 0,2%. Pensem bem, em um universo de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e trilhões de possíveis trajetórias, por que este objeto, vindo de tão longe, se alinha de forma tão precisa com o nosso próprio plano orbital? Seria uma coincidência cósmica de proporções épicas ou há algo mais em jogo? Algo que desafia a aleatoriedade que tanto atribuímos aos movimentos celestes? Essa aparente quebra de padrões nos leva a questionar os limites da nossa física tradicional. As leis da gravidade, da mecânica celeste, da formação planetária, todas elas são desafiadas pela presença de um objeto tão antigo, tão grande e com uma trajetória tão peculiar. Se o 13 Atlas é um cometa, por que ele se comporta de maneira tão atípica? Por que sua atividade é fraca, quase sem cauda? E por que ele não brilha como o esperado para um cometa de seu tamanho? Essas são as perguntas que assombram os cientistas, e as respostas, se existirem, podem reescrever nossos livros de astronomia. Mas a perturbação vai além da física. Ela se estende ao campo da existência. Se este objeto é mais antigo que o nosso Sol, ele é um fragmento de um passado que não nos pertence, uma relíquia de um tempo em que a própria Via Láctea era diferente. O que ele representa para a nossa busca por vida fora da Terra? Se a vida é um fenômeno raro, uma anomalia em um universo estéril, a chegada de um objeto tão complexo e misterioso de outro sistema estelar nos força a reconsiderar. Ele nos lembra que o universo é vasto e que nossa compreensão dele é, na melhor das hipóteses, limitada. O 13 Atlas não é apenas um corpo celeste, é um espelho que reflete nossa própria ignorância, nossa pequenez diante da imensidão cósmica. E a cada nova anomalia, a cada nova pergunta sem resposta, a sombra da dúvida se aprofunda. O que mais não sabemos? O que mais está lá fora, esperando para desafiar nossas verdades mais arraigadas? E é aqui que a narrativa do 13 Atlas transcende a mera astronomia e mergulha nas profundezas do que é, para muitos, o maior tabu da ciência: a possibilidade de inteligência extraterrestre. Se as anomalias que cercam este objeto são tão flagrantes, tão estatisticamente improváveis de serem meras coincidências, o que nos impede de considerar a hipótese mais radical? O renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, um nome que já causou ondas na comunidade científica com suas ousadas teorias sobre o Oumuamua, não hesita em levantar a questão. Para Loeb, o 13 Atlas, com sua trajetória limpa, sua velocidade incomum e, acima de tudo, seu alinhamento quase perfeito com o plano orbital da Terra, não se encaixa confortavelmente na categoria de um cometa natural.
Ele o compara a uma nave espacial cilíndrica, como as descritas na ficção científica, um objeto que poderia ter sido enviado com um propósito, uma sonda alienígena. A ideia é, para muitos, absurda, fantasia. Mas, e se não for? E se a nossa recusa em contemplar essa possibilidade for apenas um reflexo do nosso próprio medo, da nossa própria incapacidade de lidar com uma verdade que desmantelaria nossa visão de mundo? Loeb argumenta que a comunidade científica, por vezes, age como gatekeepers, guardiões de um paradigma estabelecido, relutantes em aceitar evidências que o contradigam. Ele aponta para o fato de que o 13 Atlas passará mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025, quando a Terra estará no lado oposto do Sol, dificultando as observações. Seria isso uma coincidência, ou uma manobra deliberada de uma entidade que não deseja ser observada de perto? A pergunta paira no ar, carregada de uma tensão existencial. Se o 13 Atlas é uma sonda, quem a enviou? De onde veio? E mais importante, qual é a sua missão? Ele é um mensageiro de paz, um explorador curioso ou um arauto de algo mais sinistro? A simples possibilidade de que este objeto seja uma criação tecnológica de uma civilização alienígena nos força a reavaliar tudo. A solidão do universo, que antes parecia uma certeza, se desfaz em uma miríade de perguntas. Não estamos sozinhos, mas quem são eles? E o que a sua existência significa para a nossa? A física tradicional, com suas leis e equações, parece insuficiente para explicar um fenômeno que transcende a matéria e o movimento, e que se insinua no reino da intenção e do propósito. O 13 Atlas, se for o que Loeb sugere, não é apenas um desafio à nossa ciência, é um desafio à nossa própria identidade, à nossa singularidade no cosmos. Ele nos confronta com a vertigem de um universo habitado, onde as regras que conhecemos podem ser apenas uma pequena parte de uma realidade muito maior e mais complexa. E o que faremos quando essa realidade bater à nossa porta? O 13 Atlas, este enigmático viajante interestelar, nos deixa com mais perguntas do que respostas. Ele nos força a confrontar a fragilidade de nossas certezas científicas e a imensidão de nossa ignorância cósmica. Seria ele apenas um cometa, uma relíquia de um passado inimaginável, um desafio às leis da física que tanto prezamos, um emissário de uma inteligência que transcende nossa compreensão. A lacuna existencial de estarmos sozinhos no universo, que por tanto tempo nos assombrou, agora se preenche com a possibilidade de que nunca estivemos sós. E como nós, uma civilização ainda em seus primeiros passos cósmicos, reagiremos a uma verdade tão monumental. O 13 Atlas é um lembrete sombrio de que o universo é vasto, misterioso e talvez habitado por entidades que operam em escalas de tempo e conhecimento que mal podemos conceber. Ele nos convida a olhar para o céu não apenas com admiração, mas com uma dose saudável de apreensão, pois o que nos espera lá fora pode ser muito mais complexo e perturbador do que qualquer ficção. Até a próxima, e que a curiosidade continue a nos guiar, mesmo nos caminhos mais sombrios do universo.